Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os discípulos, a todos os obreiros e a todos os servos. Que alegria, uma vez mais, estarmos aqui nele programa Obreiros em Foco. Um programa que sua finalidade é ajudar, é fortalecer, é avivar o espiritual de todos os servos e discípulos, para que todos estejam fortalecidos, alimentados, para que possam ajudar outras pessoas, dando sua melhor ofrenda e alimentando-se espiritualmente. Nós outros já estamos em uma expectativa, porque este dia 4 de junho, às 4:30 da tarde, com mais uma reunião de los discípulos. A última reunião de los discípulos foi 21 de maio, se acorda? Donde foi ungido os olhos de todos os discípulos. Aí está a imagem da foto de pastor Jimmy, que estuvo no templo de Salomão, aí consagrou o azeite de las nações. Nós outros já ungimos os olhos e vamos ungir os ouvidos de todos os discípulos, porque aprendemos que os olhos, que os ouvidos, é uma porta por onde o diabo pode entrar. E se esta porta não está cerrada, ele entra e toma domínio de nossa vida espiritual. Vamos começar ele programa mostrando uma história de uma pessoa que deu permisso ao Espírito Santo de entrar em sua vida. E quando o Espírito Santo entra em la vida de uma pessoa, essa transformação é desde adentro hacia fora. Não é uma transformação entre comillas, é uma transformação real, radical, em que todos se percatam que aquela pessoa é uma pessoa que foi tocada, que foi ungida por ele Espírito Santo. E todas as pessoas que se encontram sofrendo, todas as pessoas que se encontram neste momento, mirando para a sua vida e ha dicho: Pastor Jorge, eu não encontro uma salida. Pastor Jorge, será que há uma salida? Ai, Jesus digo, eu sou a puerta. Eu e todos os discípulos, no final do programa, vamos estar orando a la Santíssima Trindade, e você encontrará uma salida para este problema, para estas tribulações, para esta desesperação que lhe atormenta de dia e de noite. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144, 099 895 9144. Envie-nos seu nome, o nome da família, e escreva abaixo: Pastor Jorge, eu necessito de uma salida. E vamos orar por você que acompanha o programa pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, os que acompanham o programa pela rede social, Facebook, Obreiros Equador, ou de YouTube, Obreiros Equador Universal. Comparta, obreiros, comparta, discípulos, comparta ele programa em sua rede social. Chame para uma pessoa que você conhece, porque hoje vamos colocar o segundo capítulo da série Alerta de la Salvação. Vamos a esta história e já regressamos, porque eu vou quitar uma dúvida, uma pergunta de Ingrid, que é obreira do Templo de la Fé, e ela tem uma pergunta, e esta pergunta terá uma resposta à la luz da Bíblia, e esta pergunta com uma resposta vai aclarar para muitas pessoas que se encontram também querendo saber o significado desta pergunta. Vamos a esta história e já regressamos.
Mi vida antes de recibir el Espíritu Santo, yo tenía muchos problemas, yo tenía vicios y pleitos con mi esposo. En mi hogar nunca había paz por causa de mis vicios y por causa de mi rebeldía. Mis vicios que tenía eran alcohol y también fumaba por las noches. Mis vicios afectaron mi matrimonio porque yo tenía pleitos, yo golpeaba físicamente a mi esposo, también verbalmente. Sí hubo infidelidad también. Llegué al punto de que regresaba a mi casa y nomás quería pelear con él. Eso afectaba mucho nuestra paz en nuestro hogar. Mis vicios causaron que yo le fuera infiel a mi esposo, que fue un gran problema entre matrimonio porque ya no había como confianza entre nosotros. El peor momento que pasamos en nuestro matrimonio fue cuando yo llegué un día a la casa, borracha, no sabía ni hasta cómo llegué allí. Yo llegué a golpearlo a él por de la nada. Yo me consideraba una mala esposa porque yo nunca lo respeté, nunca hubo respeto entre nuestro matrimonio porque yo sentía que él nunca me ponía atención. Yo me rebelaba contra él y sentía que no me ponía atención porque él trabajaba de noche. Mientras él trabajaba de noche, yo me sentía sola, que ocasionó a que yo bebiera y salía con mis amigas. Yo conocí la Iglesia Universal a través de mi mamá. Ella fue la primera que nos trajo aquí y poco a poquito vine a conocer más sobre el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, Dios cambió completamente mi matrimonio. Ahora tenemos paz en el hogar. Yo ya estoy libre de todos los vicios. Soy una mujer más paciente y más amorosa hacia mi esposo. Lo respeto más. El Espíritu Santo transformó completamente mi hogar y ahora somos muy felices. Veio aquele Espírito Santo. Quando ele recebe permisso para entrar, ele entra. Ele entra e hace o que você acabou de acompanhar. E ele deseja ser o mesmo com você. Vamos agora escutar a pergunta de Ingrid, mas antes eu gostaria que você que não enviou seu nome, ele nome de sua família. Se de repente você diga, pastor, pode gravar mensagem de voz? Pode. Vamos escutar e vamos lhe orientar. Aí está, 099 895 9144. Envie seu nome, ele nome de sua família e abaixo coloque, pastor Jorge, eu necessito de uma salida, porque Jesus é a porta, é a salida para esta vida de lágrimas, de dolores, de amarga. Essa vida amarga que você está vivendo, ele é a salida. Acompanhe, vamos escutar qual é a pergunta de Ingrid nesta noite. Hola, Pastor Jorge, mi nombre es Ingrid, soy obrera del Templo de la Fe y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Será que una persona bautizada con el Espíritu Santo puede tener doble personalidad? En la iglesia es una y fuera es otra. Le agradecería por su respuesta. Uma pergunta muito inteligente, Ingrid. É verdade. A pessoa não pode ser de doble personalidade. A pessoa que serve a Deus, ela tem a mesma personalidade na igreja e a mesma em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, ela é a mesma. A orientação da palavra de Deus ha dito assim, Gálatas capítulo 5, versículo 35. Mire lo que Pablo dijo há 2000 anos atrás. Se vivimos por el Espírito, se uno vive por el Espírito, se uno é de Deus,
bautizado com o Espírito Santo e vive por ele Espírito, andemos também por ele Espírito. Eu não posso estar nele Espírito em la igreja e em casa em la carne. Em mi trabalho, em la carne, em la calle, em la carne, entre os amigos, em la carne. Não, eu tenho que estar em espírito a todo momento. Isso não me impede de trabalhar, isso não me impede de saludar as pessoas, isso não me impede de ser educado com as pessoas, ter uma vida normal, mas estar em espírito, vigilando para que nada lhe pueda contaminar, para que nada lhe pueda alejar dele caminho que nós outros encontramos com tanta dificuldade que não foi fácil. Vamos agora ao segundo capítulo da série Alerta de la Salvação. Preste muita atenção nesse segundo capítulo porque é forte. Chame a hora para uma pessoa, chame rápido, diga a ela, não vamos perder o segundo capítulo do alerta de la salvação. E depois eu vuelvo para nosso momento de la meditação e no final do programa estaremos realizando a oração. Vamos ao segundo capítulo. Alerta de la Salvación. Episodio de hoy: la apostasía. En la caminata de la fe encontramos a muchos que se dirigen hacia la misma dirección. Pero con el paso del tiempo, miramos hacia los lados y ya no encontramos a muchos de los que comenzaron con nosotros. Nos parecían tan fuertes, transmitían ánimo, vigor, y de repente, el que tanto enseñó a seguir adelante y a no desistir, simplemente abandona la fe. Esta es una señal más del fin de los tiempos que se está cumpliendo, la apostasía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía significa negar o abandonar la fe que se mantenía anteriormente. Implica rebelión, traición o incredulidad. ¿Y no es eso lo que hemos visto que sucede cada vez más? Desde la época de la iglesia primitiva, eso ya ocurría. Sin embargo, de acuerdo con las profecías bíblicas, la apostasía en los últimos días sería absurdamente superior. Hemos visto a muchos que han abandonado la fe. En cada esquina encontramos a alguien que un día estuvo en la presencia de Dios, pero que hoy está completamente distante e irreconocible. Soy un ex pastor y hoy soy ateo, con mucho orgullo y satisfacción. Acepté a Jesús 2 veces y 2 veces me alejé de la iglesia. Dime entonces, ¿a dónde quieres vivir la eternidad? En el infierno. Pero lo que impresiona es el abandono de la fe de los que un día probaron el gozo de la salvación, tuvieron el privilegio de servir al Altísimo y que simplemente están tirando por la borda años e incluso décadas de servicio y de comunión con Dios. Y también surgen los que tratan de difamar la fe que un día anunciaron, predicaron la salvación, pero hoy anuncian el odio y la perdición. Yo quiero más pastores allí en Luanda, para que tomen esas iglesias que ese hechicero quiere cerrar. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esto ha sucedido porque el ejercicio de la fe,
que un día los sacó de las tinieblas, se detuvo y se sustituyó por la vanidad y la prepotencia del corazón. Perdieron el objetivo principal y se corrompieron con las propuestas de este mundo. Si cualquier alma es valiosa para el diablo, imagínese el alma de la persona que le pertenecía a Dios y que él pudo derribar. Con plena seguridad, la exhibirá como un trofeo en el infierno. Inevitablemente, muchos apostatarán de la fe. Por eso no podemos perder el enfoque, debemos guardar nuestra alma con todas las fuerzas. Después de todo, el premio de la salvación no es para todos los que participan de la carrera, sino para los que la completan y guardan la fe. Él es el señor Satiro, que a sus 95 años no se cansa de servir a Dios todos los días. Seguramente ha visto a muchos que se quedaron en el camino, pero nada hizo que quitara sus ojos del Señor Jesús. Vamos prosiguiendo en esta lucha, en esa fe, para ganar almas. Mientras yo viva, quiero ganar almas para mi Dios. En el próximo episodio, actualmente ocurre una guerra gigantesca en el mundo y casi nadie la anuncia. La maior intenção del Senhor Jesus é que seus servos permaneçam e permaneçam hasta el fim, permaneçam agradando, permaneçam com ele fogo encendido, permaneçam alejado de la imundícia que lhe hacía triste, que lhe hacía uma persona, desculpa a expressão, infeliz. Eu era assim. Mas quando permanecemos nele mesmo espírito, agradando a Deus, nada nos impede de ser um servo aos olhos de Cristo. Mire que está escrito, obreiros, colaboradores, CPOs e discípulos, que já estão se preparando para esse dia sábado. Mire o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 91. Presta atenção, Salmo 119, versículo 91. Mire que está escrito: por tu mandato, permanecem hasta hoje, porque todos eles são tus servos. Por tu mandato, permanecem hasta hoje, porque todos eles são tus servos. Quem permanece? Os servos. Quando Deus encontrou Davi, ele deixou claro: encontrei Davi, meu servo. Deus só pôde encontrar a Davi porque ele pôde ver em Davi atitudes, comportamentos de um servo. Porque Deus não busca senhores. Deus não busca senhores. Neste reino que vivemos, ele reino de Deus, não há senhores. Só há um, que é ele Senhor Jesus. Todos os demais, por mais título que tenha, eu não sou melhor que vocês. Vocês não são melhores que nadie. Todos somos servos de Deus. Porque quando o arrebato acontecer, Jesus não vendrá buscar a pastor, o bispo, obreiro, não, membros, não, ele vendrá buscar seus servos, buenos e fieles, servos que mantêm ele fogo a ser encendido em todas as situações, porque como Davi disse aí, por tu mandato, Deus manda.
Ele manda sermos humildes. Ele manda obedecer. Ele manda sacrificar. Ele manda perdonar. Ele manda ser o correto. Aí ele disse assim: permanecem hasta hoje, porque todos eles são tus servos. Todos eles são tus servos. Quem são os servos? Os que permanecem, os que obedecem ele mandato. Foi mandado a ser, vamos a ser. Fuerte és quem obedece, como Abraão, como Davi e como tantos os servos nele passado. Medite em tudo isso, para que permaneçamos hasta ele fim. E vá se preparando, porque este dia 4 de junho estaremos determinando em mais uma reunião de los discípulos la unção com o azeite de las nações. Pastor Jimmy, ele estuvo no templo de Salomão. Aí está a foto, ali ele no templo de Salomão, consagrando o azeite. Dia 21 de maio, no último sábado que foi realizada a reunião dos discípulos, ungimos os olhos, se acorda? E este sábado, dia 4, será dia 4 de junho, às 4h30 da tarde, estaremos ungindo os ouvidos. São portas que temos que vigilar. Se esta porta está aberta, entra as tinieblas e nós outros não vamos permanecer. Quantos que não lograram permanecer? Los criticamos, los echamos palo, não, lamentamos. Mas por que não logrou permanecer? Porque deixou a porta aberta. E quando a porta está aberta, ele mal entra e transforma aquele servo em senhor. Aquele que servia já não quer servir mais. Ou se servia de acordo à vontade de Deus, agora quer servir de acordo à sua vontade. 4 de junho, às 4h30 da tarde, não perda esta grande oportunidade, traga outros discípulos, que estaremos ungindo a todos os ouvidos e a transmissão será desde aqui para todas as igrejas do país. Pase la voz. Me siento vacía, no tengo fuerzas. Hace mucho tiempo que ya no medito en la palabra de Dios. Recuerdo que antes atendía a las personas. Era un placer ayudar y hoy no me siento digna de hablar con nadie. Hace tanto que no tengo tiempo para ganar almas. Nadie me va a entender. Si digo lo que me está pasando, me van a juzgar. Sé que me pongo el uniforme para que no me digan nada. Participo de las reuniones, pero mis pensamientos ya no están en Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo llegué a este estado? Quizás estos pensamientos están atacando su fe y es por eso que usted se encuentra apagado. Pero nada está perdido para quien toma la iniciativa de luchar por su vida y cumplir con su llamado en la obra de Dios. No se quede fuera de todo lo que sucede en la actualidad. Ingrese al Instagram y búsquenos como @obrerosecuador. Siga nuestra página y active las notificaciones. Vea todos los mensajes de Obreros Ecuador y comparta su opinión. @obrerosecuador. Depois de tudo que hablamos e de tudo que mostramos, gostaria que você tomasse a decisão. Já vamos a ser a oração, pero gostaria de acordar a todos que este jueves, dia 26, nós outros estaremos realizando ele matrimônio coletivo para todos aqueles que casarão no altar, receberão a bendição de Deus no altar. Será algo magnífico. E, na oportunidade, os que já estão casados como eu, vamos fazer a renovação dos votos. Vamos renovar todos os nossos votos com nossa esposa, a esposa com ele marido. Eu tenho como 27 anos de matrimônio
e vou a renovar meu voto com minha esposa para muitos anos mais, ou melhor dito, hasta que a morte nos separe. Você que já é casado, obreiro, obreira, você evangelizador, membros, e quer neste dia estar nesta reunião 7 da noite. Há vários horários, às 7 da manhã, às 10 da manhã, 12 do meio-dia, às 3 da tarde e 5 da tarde. Pero 7 da noite, como é um dia especial, haverá um horário especial. 7 da noite, o matrimônio coletivo e a renovação de todos os votos, e eu estou seguro que o Espírito Santo bendecirá a todos abundantemente. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio, se allá vai ter ele matrimônio coletivo. Do contrário, venga aqui e Deus lhe vai bendecir. Vamos falar com Deus. É momento de la oração e estou seguro que uma salida Deus mostrará para você. Cierre seus olhos e prepare seu vaso com água. Nosso Deus e nosso Padre, através da fé, unimos-nos com os discípulos, com os colaboradores, obreiros e com todo ele povo que nos escreveu pedindo uma salida. Povo, meu Padre, que crê que que os olhos humanos, que a situação humana mostre que não há salida, para ti, Senhor, há uma salida, porque ele, Senhor, digo, eu sou la puerta. Então, meu Padre, mostre a salida para esta pessoa enferma, desahuciada, mostre a salida para esta pareja que está a ponto de se separar, mostre a salida para esta pessoa que está endeudada, que está com problemas na família, nada em sua vida lhe sale bem. Receba a salida aí a hora, receba a salida de Deus Padre, de Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Receba a salida desta vida oscura, desta vida amarga que estás vivendo. Nós outros determinamos isso, em nome de Jesus. Meu Padre, bendiga a todos os discípulos, a todos os obreiros, fortaleça a todos os servos, para que eles possam seguir servindo em la servidumbre verdadeira. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando bebermos del água, bebamos de tu poder. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Eu estou seguro que o Espírito Santo já bendijo a todos. Sábado estaremos às 4h30 da tarde, 4 de junho, aqui no Templo de la Fé, com transmissão para todo o país. Pastor Jimmy, ele nos trajo este azeite, como você pode ver aí na foto, ele trajo o azeite do Templo de la Fé, e vamos ungir a los ouvidos. Já foi ungido los ojos, agora serão los ouvidos. Que Deus me los bendiga a todos y mucha luz. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.